Aê! Entramos agora no Face e entramos agora no Insta. Muito bom, muito bom. Cá estamos em mais uma live do Bom Pra Cuca, Paz. A gente acabou de sair de uma live e, gente, eu tô quicando aqui. Deixa eu tentar estabilizar a imagem. Mas eu tô vendo aqui no Face, não sei se a imagem vai estar 100%. Eu tô vendo que ela tá dando uma craquelada às vezes no Face. Vamos ver se a gente consegue. Vou tentar não quicar tanto. Vou contar para vocês que eu estou em cima de uma bola aqui, porque eu estou com o Theo para mamar, para ele tentar dormir. Vamos ver, né, como é que fica a coisa. Vou pulando aqui. Vocês vão ver uma live pulante, digamos assim, né? Mas aqui estamos. Então, para quem não me conhece, eu sou a Dani, do Bom Pra Cuca Paz, do Bom Pra Cuca Edu, que junto com a Valéria Ramalho, a gente tem uma proposta de criar, de pensar, de refletir sobre ações que são neuroeficientes. O que a gente quer dizer com isso? Que tem um ganho na qualidade do desenvolvimento das crianças, principalmente considerando ali a questão da primeira infância, até mais ou menos os 5, 6 anos de idade. E essa qualidade passa pelo desenvolvimento das emoções, passa pelo desenvolvimento social, passa pelo desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, bem-vindas, o pessoal que está chegando aqui na live. Tá dando para ouvir, tá dando para ver, ó, tô vendo que pelo menos a imagem para mim não está dividindo demais. Ver se vocês conseguem me ouvir, ver se vocês conseguem me ver. E do que é essa live, que eu não cheguei a descrever a live aqui por completo no Insta. É uma live para a gente falar da gestação aos 18 meses do bebê, né? Então, a gente quer falar um pouco disso aqui com vocês. Então, o Bom Pra Cuca, nessa proposta de empoderar quem a gente grande, os pais, né, e os educadores, para cuidarem de quem a gente pequena, das crianças, hoje a gente veio falar aqui de uma proposta, de uma ação, para a gente poder pensar da gestação até os 18 meses do bebê. E eu adianto para vocês que essa proposta, essa ação, ela passa pela ideia, inclusive, do Papo de Barriga, que é um curso que a gente tem dentro do Bom Pra Cuca Paz. Mas a ideia é a gente poder passar aqui para vocês pelo menos um elemento que é importante, que se vocês conseguirem manter esse elemento em mente, vocês conseguem levar de maneira mais eficiente esse período. Quando a gente cria uma história gestacional positiva, quando a gente passa por um momento gestacional positivo, isso tem uma influência positiva no trato que eu vou ter com o meu bebê. Ai, que bom, a Simone entrou, uma delícia. A Simone está agora aqui com a gente, que delícia. Muito bom, Si, que bom que tá legal. Obrigada, Val, que tá ok. Vão, quem puder compartilhar, quem puder dividir, venham aqui, compartilhem, passem para frente, marquem as pessoas, os grávidos que vocês conhecem, marquem os pais frescos que vocês conhecem para a gente poder aqui passar essas informações para frente, passar essas informações adiante, né? Eu estou aqui com uma mão apenas, né? Porque estamos aqui dando de mamar enquanto fazemos a live. Eu estava hoje comentando que hoje eu acordei dando de mamar, eu dei café e tomei café dando de mamar, eu fiz ginástica dando de mamar, eu meditei dando de mamar, eu escovei e me maquiei para ir para o consultório dando de mamar. Daí eu fiquei sem dar de mamar no consultório, né? E hoje, excepcionalmente, eu não confiei leite no consultório, né? Mas voltei, almocei dando de mamar, ó, tem a Simone de prova disso aqui, gente. Almocei dando de mamar e agora estou fazendo live dando de mamar. É assim essa vida de mãe fresca, né? Mas a gente gosta. E vamos falar disso então, né? Vamos falar disso, vamos falar dessa história que envolve essa questão da gestação até os primeiros 18 meses dos pequenos. Então, nessa história gestacional, se a gente cria uma história gestacional positiva, a gente tem influências positivas para as fases recentes pós-gestação, né? Então, a gente cria uma influência positiva para a própria situação de parto, a gente cria uma influência positiva para o nosso puerpério, que é uma fase delicada e a gente precisa de alguns elementos que são capazes. O puerpério, a gente não precisa ficar refém das oscilações do puerpério. A gente pode ter uma certa administração. Controle? Não. Mas a gente pode ter uma certa administração de como a gente vai funcionar ali no puerpério. E também acredito que a gente possa ter uma influência positiva na amamentação, no processo de amamentação com os bebês. E a gente também pode ter uma influência positiva nesses momentos iniciais que a gente vai ter com as crianças. Das crianças, antes de estarem verbalizadas, que ali um alívio que a gente tem muito grande quando a comunicação começa a ser falada pelos nossos pequenos, né? A gente consegue, talvez, algumas coisas que ajudem a gente a ler os pequenos, né? Tudo isso, de novo, a gente trabalha muito fortemente dentro do Papo de Barriga, que é um curso 100% online, dentro do Bom Pra Cuca, para gestantes e para frescos, mas vamos colocar aqui um ponto comum.
que eu quero trazer para vocês é a ideia de que a gente tem ali e acho que esse é um movimento muito contemporâneo, hoje em dia a gente talvez seja um pouco mais carente, né, de entender como é que essas coisas funcionam, a gente tem um movimento muito solitário, da gestação ao início da maternidade, né? É um movimento em que a gente fica tentando dar conta de todo o processo, a gente fica muito sensível e muito suscetível ao que as pessoas, que a gente entende que são mais experientes que a gente, trazem para a gente enquanto informação, trazem para a gente como indicação do que deve ser feito ou não, né? E nesse momento de vulnerabilidade, tanto da gestação até o começo dessa vida com os pequenos, né? E estendo isso, acho que até mesmo até os nossos filhos ficarem mais adultos, até mesmo, quando as pessoas trazem para a gente informações, faz isso, faça aquilo, quando a gente está mais inseguro nesse processo, a gente tem a tendência, talvez, ou a responder aquilo que o outro está colocando, sem questionar se aquilo é o que funciona para mim ou não, se aquilo combina comigo ou não, né? Ou nesse processo de insegurança, a gente tem uma tendência a invalidar o que a gente já está fazendo, o que a gente entende que talvez estivesse fazendo, fosse certo, fosse errado, a gente tem uma sensação de que acho que não estou fazendo certo, nossa, acho que eu sou uma péssima mãe, acho que isso não está funcionando, acho que isso não está bacana, né? O que a gente pode fazer para lidar com isso, né? Um processo fundamental, e que eu acho que a gente tem um tempo aí muito significativo, é durante o processo da gestação. Se durante a gestação, que é quando cai a sua ficha, que você vai ser uma mãe de verdade, você passou do sonho de ser mãe para a realidade de que você está se formando uma mãe. Está começando a cair fichas em você, que por enquanto elas ainda são muito fantasiosas, né? Tanto de você ser a mãe perfeita e ideal, quanto você ter o bebê perfeito e ideal, nesse sentido, e a gente vai ter que lidar com esses dados de realidade. Talvez uma coisa fundamental para fazer durante o processo de gestação seja lidar com essas expectativas. Mas para não se frustrar demais ou para não inflacionar, aumentar muito essas expectativas, o que a gente pode fazer? A gente pode conhecer. Então, tanto conhecer a gente, como a gente funciona durante a gestação, porque a gente tem fases durante a gestação. Aquela pessoa que eu era, eu não necessariamente sou. Eu sou mais lenta durante a gestação para alguns, ou sou mais instável durante a gestação para outros, não é verdade? Isso não necessariamente dura o processo gestacional inteiro. Isso pode passar por uma fase da gestação e depois diminuir, nesse sentido. Mas quando isso diminui, quando isso decai, né? Se eu não cuidei bem ou se eu não sei desse começo, eu posso ter algumas rebarbas. Se eu tive muita oscilação emocional no começo, isso pode influenciar negativamente a minha relação conjugal, a minha relação com as pessoas nos meses seguintes. E eu começo a ter uma sensação ruim, uma percepção ruim de quem eu sou, de quem são as pessoas, como elas me tratam, de que elas não me apoiam, ou coisas do gênero, e às vezes isso é algo daquele contexto. Aquele contexto ficou muito bagunçado, tem uma gravidez no meio dele, não é pouca coisa. Está sendo gerado um ser humano ali, não é pouca coisa. Tanto para essa mãe quanto para esse entorno, né? Que a gente não tem consciência de que os outros passam pela gravidez junto com a gente, né? E sentem ou ressentem o que está acontecendo na gravidez junto com a gente. E a gravidez, ela pode ser um fenômeno super desejado, ela pode ser um fenômeno inesperado, nesse sentido, né? Que a gente não contava com isso e bagunça muita coisa. E aí? Faz parte do processo, né? A gente tem aí várias ações, e aí o que a gente faz com isso? Então, se a gente se percebe nas várias fases da gravidez, e pelo menos a gente pode falar de 3 fases na gravidez, esse começo é uma fase de ajuste hormonal, ajuste físico, cair ficha e etc. O segundo momento da gravidez, eu começo a ter uma identidade de grávida mais explícita, as pessoas começam a me perceber um pouco mais, não necessariamente, totalmente, principalmente na primeira gravidez não aparece tanto, mas as pessoas me percebem um pouco mais como grávidas, né? Mas eu ainda estou numa fase muito confortável, estou funcionando muito bem fisicamente, eu não estou super pesada, não estou desgastada, não estou muito cansada, né? Tem um certo cansaço que se apresenta, que pode se acumular, mas ainda eu funciono, então eu estou num certo paraíso no segundo trimestre da gestação. No terceiro trimestre da gestação, começa a bater ali a sirene do alarme. Ó, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Aumento de ansiedade, desgaste físico mais acentuado, porque o nosso corpo está muito diferente e está se preparando para uma ação muito intensa, que é o processo de parto. Mas de verdade, outra coisa que a gente vai parando para funcionar ao longo de todo o processo da gravidez é o parto, né? Então, assim, se eu sei como eu funciono durante a gravidez, isso já me tranquiliza. Falar, estou passando por isso, mas vai passar, vai tranquilizar. E tudo bem, eu topo ali algumas coisas durante a gravidez, né?
durante ali, encarar o que vai ser o parto, eu saber, ou pelo menos ter a intenção de um processo de parto, olha, eu quero um parto dessa maneira ou da outra, de verdade, isso é quem escolhe é você, né? A maior decisão sobre o processo de parto está sobre a grávida, e muitas vezes, acho que cada vez mais frequentemente, sobre o casal. Mas ainda tem uma força muito grande da escolha da mulher sobre aquele processo, né? E daí, considerando isso, nesse momento, digamos assim, para eu ter a tranquilidade da minha escolha, para eu ter a tranquilidade de que eu estou fazendo ali, ou de que eu tenho a intenção de algo que funciona para mim, que tal eu conhecer sobre isso, né? Que tal eu tentar me aprofundar um pouco mais? O que é, o que não é, como é que acontece, como é que não acontece? A gente tem várias correntes hoje em dia, né? Uma corrente que é mais a favor de uma cesárea, uma corrente que é mais a favor de um parto vaginal, né? E diferentes modos, diferentes modelos. Existem diferentes processos de cesárea, humanizado ou não humanizado. Existem diferentes processos de parto vaginal, humanizado ou não humanizado, nesse sentido, né? Então, assim, como é que passa? Como é que eu conheço sobre isso? O que eu quero, né? Eu quero o que eu quero para mim, que combina comigo durante esse processo. E para poder fazer essas escolhas de maneira ponderada, de maneira íntegra, com o que você acredita, com os seus valores, com as suas possibilidades, né, com o que acontece, com o que não acontece, quanto mais você se conhecer nesse processo, mais você tem chance de fazer uma escolha que você saia dessa história falando, eu tô ok, né? Eu tô ok com a escolha que eu fiz, eu tô ok com a decisão que eu tomei, eu tô ok na hora do vamos ver, a coisa tá virando, não tá dando para acontecer do jeito que eu queria, eu tô ok com isso, porque a gente faz o melhor que a gente pode, da melhor maneira que a gente pode. Então, é nesse sentido que você está preparado para o parto, né? Claro que você pode ter toda uma preparação física para o seu parto, mas existe uma preparação subjetiva para o processo de parto, né? Que ela vai além do conhecimento apenas, do tipo de parto que você vai fazer, do tipo de parto que você tem a intenção de fazer. Eu acho que passar pelo processo de gravidez, considerando as fases da gravidez, o tipo de parto que você quer, por exemplo, só para a gente falar desses elementos no processo de gravidez, mas você se conhecendo, você aprofundando o conhecimento sobre você, então quem é você? Quais são as suas questões maternas, seja com a sua mãe de origem, seja com a mãe que você quer ser, que você tem que trabalhar, que você tem que cuidar, para você poder passar por esse momento que te convoca para ser mãe, que é a gravidez, né? E por esse momento que te explicita a maternidade, que é tanto a gravidez quanto o parto, nesse sentido. Então, você poder se conhecer profundamente, mergulhar em você nesse processo é fundamental. Mas a gravidez, seja por uma questão de grandes oscilações hormonais, seja por uma questão de muita intensidade, até mesmo emocional, ela mexe com a gente. Se a gente tiver esse processo guiado, isso pode ser facilitado, né? Então, você ter uma assistência durante o processo de gravidez, daí eu estou falando para você fazer algo mais do que o curso de gravidez que te ensina a cuidar do seu bebê. Claro que isso vai te trazer alguns pontos de segurança, claro, mas é importante você estar ok e estar tranquila no momento em que seu bebê dispara a chorar, né? Porque você tem que tirar lá do seu âmago, do seu ser, a sua capacidade de falar calma, né? Você tem que recrutar a calma quando você acha que você não está dando conta. Isso é muito complexo dentro do funcionamento da gente. Então, se eu venho trabalhando o meu jeito de ser, a minha mãe internalizada e a mãe que eu tenho as minhas expectativas e tudo mais, vou trabalhando isso dentro de mim. Ao longo desse processo da gravidez, vou entendendo um pouco disso, opa, então eu estou aí com alguns temperos que vão fazer essa receita materna pessoal e individual, porque o seu jeito de ser mãe é o melhor jeito de ser mãe que você pode ser, seja como for, nesse sentido, mas a sua receita pessoal e individual de mãe vai estar melhor, vai estar mais gostosa, vai ter mais sabor. Você vai ter uma experiência materna mais positiva. Se você tem essa sensação de que você, como mãe, funciona ok, funciona bacana, sabe ajustar quando os perrengues acontecem, seja na hora que eu dou uma escorregada como mãe, seja na hora quando meu filho está fazendo alguma coisa que eu acho que não está funcionando como eu quero, né? Seja durante a gestação, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? Seja durante o momento do parto,
né? Para você poder sentir tudo o que você tem que sentir. Quando você apruma nesse sentido, como mãe, porque você se conhece, porque você se percebe, porque você se sente, você é uma mãe que está mais inteira, você é uma mãe que está mais presente. Da gestação à vida do seu filho, né? Então, viver essa integridade materna desde a gestação, que eu acho que é uma escola, é uma grande oportunidade para a gente se instrumentalizar, por isso que a gente tem aqui o Papo de Barriga, né? Bem-vinda, Monique, a Kate também aqui que entrou, que eu nem falei com ela ainda, Kate querida, que tem a Amandinha, que é uma coisa fofa, linda, maravilhosa, né? Então, a gente tem esse funcionamento materno, eu acho que coloca a gente para um exercício materno mais tranquilo. E se eu consigo ser uma mãe que exerce a maternidade com uma maior tranquilidade, e não com todas as certezas, né? Porque eu vou aprender a ser mãe do meu filho pelo que meu filho é. Meu filho vai me exigir coisas que um filho vai ser diferente do outro, aquela história de que um filho é diferente do outro é a pura verdade, nesse sentido. Acho que a Val, que tem aqui um quarteto, sabe disso melhor que ninguém, né? Então, a gente poder pensar isso dessa maneira vai te permitir fazer acontecer. E se você está mais tranquilo enquanto mãe, isso traz uma resposta subjetiva, uma capacidade de vínculo com o seu filho, que também é mais positivo, né? Se você vai trabalhar dentro de um preceito da parentalidade positiva, né? Se você é um pai que vai trabalhar dentro de uma comunicação não violenta e empática, se você é um pai e uma mãe que vai trabalhar dentro de uma proposta de um desenvolvimento de apego com o seu filho, eu não sei. De verdade, todas são incríveis, todas podem funcionar. Se você vai trabalhar com condicionamento de resposta lá, Super Nani, eu não sei. Mas se você é um pai e mãe que funciona de acordo com você, com o que você entende, com o que você acredita, toda e qualquer proposta ou teoria de criação, de educação, ela só vem casar e fazer você funcionar. Ela só vem te ajudar a funcionar melhor no que você já é capaz de ser, desde que você funcione de acordo com você. Isso traz menos conflito para você, menos conflito para o exercício da sua maternidade, da sua parentalidade, menos conflito para o seu filho, um desenvolvimento emocional, cognitivo e social mais saudável. É nisso que a gente aposta e é isso que a gente sabe que acontece aqui pelo Bom pra Cuca, porque a gente vê isso acontecer, né? Pensando nessas questões, por exemplo, de gestação e parto, a gente vai então criando essas histórias positivas, né? E aí até mesmo uma história obstétrica positiva, inclusive para você poder vivenciar novas gestações, se for o seu interesse. Quantas mulheres a gente não ouve e fala assim, nossa, eu fiquei traumatizada, né? Eu não quero engravidar mais, eu fiquei traumatizada, né? E esse discurso não é muito diferente do discurso que a gente ouve das mulheres que passaram por um puerpério também conturbado. Esse discurso não é diferente das pessoas que passaram pelas primeiras fases com os filhos de maneira muito conturbada, né? Claro que traumatiza, claro que a gente se desorganiza, né? E daí, se a gente souber, de novo, então a aposta aqui, qual que é o denominador comum de todas essas fases que a gente está falando, gente? É informação, né? É uma informação prática e não técnica, mas prática, tipo, o que é e o que eu faço, né? Então, o que é a gestação e o que eu faço para resolver os perrengues da gestação? Quando eu estou lá lesada, morrendo de sono, o que eu faço? O que é o parto e o que eu faço com o meu parto? O que eu quero do meu parto, nesse sentido, né? E a mesma coisa na hora do puerpério e a mesma coisa na hora que eu tenho que lidar com meu bebê recém-nascido, né? Que ali é uma incógnita. Te jogam, você sai da maternidade, o bebê era quieto na maternidade, porque ele tem uma reserva, né, fisiológica que faz ele aguentar, ficar quietinho, fofinho durante as primeiras 72 horas. O que acontece? Nas primeiras 72 horas, pimba, te colocam para fora, se você está na maternidade, se você está em casa, X são outros 500, mas pimba, te colocam para fora nesse sentido, e aí o seu bebê começa a chorar e você começa a, junto, chorar com ele, sofrer com ele. Eu lembro que a primeira vez que a Ana, 6 anos atrás, né, ela chegou em casa, a gente chegou da maternidade, eu já contei essa história aqui numa live, eu lá tentando dar o peito, ela não queria, meu pai
do lado, assim, balançando a cabeça, falando, ai meu Deus, que horror isso que está acontecendo, essa criança não para de chorar. Meu marido ali, tipo, de olho arregalado, o que a gente faz? O que está acontecendo? Que bebê é esse que foi possuído, que não é o que eu tirei de lá? Trocaram meu filho, minha filha na maternidade, né? E, de repente, eu tirei o casaco dela e ela relaxou. Eu estava cozinhando a bebê e não sabia, nesse sentido, porque eu achei que ela podia passar frio. Eu e tantos pais já fizeram isso. Na hora que a gente fechou a porta do quarto, já tinha saído o pai, já tinha saído todo mundo. Ali só estava eu e o Cadu na porta do quarto. Eu fechei a porta do quarto, encostei nele e comecei a chorar, igual uma criança. Falei, eu não vou dar conta. Eu não vou. E era meu primeiro, acho que minhas primeiras 2 horas em casa com a bebê, né? Eu não vou dar conta nesse sentido. E é essa sensação que a gente tem. E de verdade, em vários momentos essa sensação perdura, né? E de verdade, em vários momentos essa sensação reacende, né? E se a gente consegue entender um pouco mais, então ali eu tinha, claro, eu estava num puerpério, né? Tinha recém-parido, nesse sentido, a gente tem uma avalanche emocional que explica muito das nossas respostas emocionais. Mas existe formas de passar por um processo de puerpério administrando melhor a nossa capacidade, a nossa oscilação. A gente tem um tanto que é esperado e um tanto disso que é esperado vai mobilizar tanto a gente emocionalmente que a gente começa a ter um efeito dominó. Então, se num primeiro momento eu estava mais ou menos ok, mas deu um perrengue na hora do puerpério, no momento seguinte, que eu estou ali vivenciando algum perrengue do puerpério, eu não só estou com a sensação daquele momento do perrengue, quanto já estou com a experiência negativa do perrengue do puerpério anterior, né? Se a gente consegue entender mais o que é esse tal de puerpério, o que acontece com a gente durante esse período, né? E quais são estratégias, ações que a gente pode ter, coisas que a gente pode fazer que funcionam. Então a gente entende e tem ações práticas, né? Eu tenho que sair do campo só da reflexão, do campo só da razão. Eu tenho que saber o que eu posso fazer para lidar com esse momento de pós-parto, né? Ali tão intenso e tão importante que é o puerpério. O que a gente faz para administrar de maneira mais positiva, de maneira mais regulada o puerpério, né? A gente sabe, a literatura mostra pra gente, né, os estudos mostram pra gente que se a gente teve experiências mais positivas durante a gravidez, né, se a gente conseguiu vivenciar uma situação de parto mais, como é que eu vou dizer para vocês, mais tranquila, mais de acordo com as minhas expectativas, né, com aquilo que eu espero, com aquilo que eu entendo, isso tem uma influência positiva sobre o processo do puerpério. E se a gente conseguir construir, então, desde a gravidez eu cuido do puerpério, é isso que eu quero dizer para vocês, né? E é isso tudo que a gente considera aqui dentro do papo de barriga, nesse sentido. A gente tem que cuidar da gente desde o começo dessa história, para viver o começo dessa história com uma marca mais positiva. Por quê? Porque se no momento em que eu tô com meu bebê, né, com todas aquelas bagunças do bebê, o bebê caiu de paraquedas, assim como você, o bebê caiu de paraquedas nesse mundo, né? Uma segunda gestação te prepara um pouco mais para você saber que vai existir um bebê caindo de paraquedas, mas não necessariamente te dá os códigos que, então assim, o bebê não é o fato de você já ter um filho que faz com que você entenda por completo o segundo, né? Seja porque ele tem as características individuais, seja porque esse bebê, o segundo bebê, por exemplo, vai estar num outro momento materno. Então, se você entende mais como você funciona, quais são as características que os bebês podem apresentar a cada marca do desenvolvimento deles, opa, eu estou usando a informação para ela baixar um pouco da minha resposta emocional, como é que eu vou dizer assim, descontrolada, né? E do meu medo, o maior aliado para administrar um medo vigente, eu tenho medo do que pode acontecer, eu tenho medo se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. Opa, e se eu me informar um pouco mais como é que isso acontece? E se a gente souber um pouco mais que pode estar numa fase, que tal coisa pode estar acontecendo, que eu posso fazer isso daqui porque talvez isso daqui funcione, eu vou testar isso daqui para ver se isso daqui funciona para mim. De novo, a sua receita materna estará sendo temperada de informações, de vivências pessoais que vão te trazer segurança e fazer com que esse bolo de mãe que você está fazendo fique mais gostoso, fique mais cheiroso, agrade mais a você acima de tudo e crie uma relação, um vínculo
positivo. Porque quando você se sente segura, quando você acha que você está dando conta desse outro que você está educando, desse outro que você está criando, e aí eu falo nas diferentes fases do desenvolvimento, não só de bebê, mas também acho que a gente leva isso para a vida com os nossos filhos, a gente consegue ter um vínculo mais tranquilo, né? Inclusive nos momentos em que a gente erra, inclusive nos momentos em que a gente enfia o pé na jaca, porque faz parte dessa história da maternidade, né? É o que acontece. Então, se a gente viver esse puerpério mais positivo e menos traumático, e eu venho carregando essa marca da compreensão, do conhecimento e de ações que podem funcionar da gestação até o puerpério, opa, eu tenho aí um grande caminho andado. E eu tenho aí uma imagem materna, uma imagem de mãe, que começa a se consolidar em bases mais seguras, em bases mais organizadas. Poxa, isso faz com que eu seja uma mãe que atue ali com meu filho, de bebê a adulto. Opa, pera, melhor, mais ok, né? De novo, todo mundo tem direito a pedir, todo mundo vai enfiar o pé na jaca. Bem-vindos a essa tal de maternidade, que coloca a gente tantos momentos com o cabelo em pé. Mas, de verdade, de vez em quando a gente faz um penteado lindíssimo com essa história da maternidade. Então, a gente vai ajustando essas coisas conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai conhecendo. Então, voltando à ideia do que a gente faz, então, para poder lidar com esse primeiro momento de vida, né? Vamos considerar aqui os primeiros 18 meses desse bebê que caiu aqui pra gente, né? Então, esse bebê chegou, a gente passou pela gestação, a gente construiu uma história positiva gestacional, uma história positiva na nossa situação de parto, uma história positiva, ou o mais positiva possível no nosso puerpério, né? O que acontece? A gente entra agora numa atenção maior. Passando esses períodos, a nossa atenção maior é para essa criança que está aí com a gente que tem que dar conta, né? E esse bebê chega sem código, sem botão de reset, sem possibilidade de devolução, caso não te agrade o produto, nesse sentido, e você tem que dar conta desse bebê. Você tem que dar conta disso que está acontecendo, né? E aí, o que a gente faz? Será que existe um roteiro? Será que existe um modelo? De novo, cada criança, desde muito cedo, tende a expressar, tende a apresentar características que serão ali específicas. Tem teóricos que vão trazer para a gente que a gente traz um pacotinho com a gente, que é chamado temperamento. Nesse nosso pacotinho, a gente fala isso dentro do papo de barriga, para você poder analisar o seu temperamento e para você poder analisar o seu caráter. Porque esse meu pacotinho temperamento que vem comigo, né, ele, ao longo do meu desenvolvimento, ele vai sendo moldado, né, ele vai sendo ajustado. Mas se eu sou mais impulsiva, eu tenho que ter um contexto ali que fale, ó, segura o impulso, não pode, não é legal, presta atenção, você pode magoar as pessoas falando o que você pensa a cada momento sem considerar o que o outro entende disso, né? Não pode, né? Então, se eu sou, por exemplo, eu tenho que ter um contexto que modula o meu jeito de funcionar. Esse contexto funcionando de maneira eficiente, nós somos o contexto dos nossos filhos, então eles vêm com um pacotinho, eu tenho que falar, quais são as características desse pacotinho do meu bebê? Ele é um bebê mais sensível, ele é um bebê mais irritadiço. Não, ele na verdade é um bebê muito tranquilão. Não, ele é um bebê que exige que eu leia e ele responde. Se eu estou entendendo o que acontece com o meu bebê, ele é capaz de responder ali e funcionar. Esse, por exemplo, é o caso, acho que, do Theo. O Theo é um bebê livro, segundo uma das propostas que a gente fala para vocês aqui dentro do papo de barriga. Então, ele é um bebê que, se eu consigo ler o que está acontecendo com ele, ele responde, só que eu não posso perder o tempo ali. Se eu perco o timing dele, ele começa a ficar irritadão. Então, a gente lê o Theo, a gente responde ao Theo. Se a gente perde a mão do Theo, o Theo fica bravão com a gente, né? Mas conforme a gente vai entendendo como ele funciona, conforme eu vou entendendo como eu funciono, eu estava hoje contando aqui, que depende do meu estado, eu consigo colocar ele para dormir mais fácil ou não. Então, se eu estou tranquila, ele fica mais tranquilo. A mamada é mais tranquila, a situação para ele dormir é mais tranquila. Eu posso ter a rotina... Gente, olha, sou daquelas gurias metódicas, assim, né, nessas coisas de filho. Então, eu deixo de trabalhar à noite quando eles são pequenos para colocar eles para dormir na rotininha do sono. Olha que coisa, assim, nesse sentido. Mas uma situação pessoal minha, eu que curto essa história. Então, nesse sentido, o que eu faço? Então, eu tenho ali uma rotininha regrada de sono, mas de verdade, tem dias que está mais fácil, tem dias que está mais difícil. Por quê? Porque tem fases
que ele está dando alguns saltos do desenvolvimento. Uma das coisas que a gente vai trazer para vocês dentro do Papo de Barriga é uma proposta de dois autores, né, que estudam aspectos da psicologia social e aspectos meio não antropométricos, mas antroposóficos, digamos, não antroposóficos também, mas da compreensão do sujeito nesse sentido, né? Eles estudam a ideia de saltos de desenvolvimento. E eles têm um livro, vocês conseguem baixar aplicativo, chama Semanas Mágicas, né? E daí é interessante que eles falam ali das características do salto cognitivo, como é que as crianças estão desenvolvendo em termos de raciocínio, dos saltos emocionais, quais são ali as competências emocionais que as crianças passam a expressar ou compreender mais facilmente naquele momento, e quais são as questões interacionais e sociais. E eles vão trazer as propostas dos 20 meses, né? Então a gente trabalha aqui dentro dos 18 meses, para a gente ter uma margem de segurança, mas a gente usa dentro do Papo de Barriga tanto a proposta das Semanas Mágicas, quanto as propostas de algumas teorias do desenvolvimento para a gente poder trazer para vocês. Poxa, então, de novo, não tem um script, não tem um roteiro, mas você começa a levantar as antenas, olha, acho que nesse período meu filho pode estar tendo ali algum ciricutico, porque o que acontece? Quando ele está dando um salto, e é muito intenso, os 2 primeiros anos da criança são absurdamente intensos em termos de desenvolvimento. Imagina uma criança que saiu de um ser quase inanimado, que respondia muito pouco a qualquer coisa que a gente fosse capaz de fazer, ele só era capaz de mamar, dormir e fazer xixi, cocô, era só isso que ele fazia, para um ser que é capaz de andar, correr, falar, fazer birra, né, aos 2 anos de idade, tudo isso até ali no pacotinho. Então imagina a revolução que esse cérebro vivenciou. É muita coisa, é muito intenso, é muito forte, né? Tudo isso. Então, se nesse momento, e a cada salto do desenvolvimento que as crianças dão, se desorganiza aspectos desse sistema para se reorganizar de uma outra maneira. Quando esse sistema do bebê se desorganiza, ali nesses primeiros 20, 18 meses do desenvolvimento, né, são momentos de crise que as crianças apresentam. Então, é aquelas horas que a gente fala, nossa, meu filho estava dormindo tão bem a noite inteira, daí passou a acordar toda hora. Nossa, meu filho estava comendo bacana, agora não está nem mamando direito. Né? Você fica assim, você fala, o que eu estou fazendo? O que eu estou errando? Opa, quando eu sei que existe alguma coisa inerente que faz parte do processo de desenvolvimento das crianças, eu não vou me omitir de observar, eu não vou me omitir de entender o que está acontecendo e fazer alguma coisa para estimular isso, porque daí dentro do Papo de Barriga a gente trabalha com vocês algumas brincadeiras, algumas coisas que a gente pode estar fazendo que estão de acordo com essas fases do desenvolvimento. O que as crianças querem? O que eu posso fazer? Porque é uma habilidade que eles já estão adquirindo, eu não estou nem antecipando, nem super estimulando, nem comendo bola. Então a gente ensina algumas brincadeiras de acordo com as fases das crianças, nesse sentido. Poxa vida, então se a gente consegue fazer isso, eu de novo passo esse momento muito mais tranquilo. Tem teóricos que falam, então, por exemplo, inclusive dentro das teorias do apego, o próprio Bowlby, a própria Wadsworth, se não me engano, o sobrenome dela, Mary Wadsworth, eu estou confundindo com outro autor. Bem, mas eles falam dos 18 meses iniciais para estabelecimento de um vínculo de qualidade, de um apego seguro, né? A gente não quer, então, uma das propostas de uma criação com apego, talvez a mais conhecida, é a ideia da cama compartilhada. Mas de que adianta uma cama compartilhada se eu não consolido o apego seguro diário, né? Então é isso de novo. Você, no momento em que você conceber a sua gestação, o seu parto, o seu puerpério, a maneira como você vai criar seu filho, escolha o que você quiser. Escolha a teoria que você quiser, a proposta que você quiser, entenda e faça o que você acha que tem que fazer, desde que isso seja condizente a você. Desde que você procure entender o que isso faz, o que isso acontece, né? Assim, a ideia é que você possa se perceber enquanto pai, enquanto mãe, para poder fazer esse processo acontecer de forma produtiva, de forma coerente, de forma tranquila. Se você organizar essa parentalidade, essa maternidade tranquila, íntegra e integrada com o que você é, né? Assim, e de novo, não acertando o tempo todo,
mas inclusive íntegra e integrada a maneira como você lida com os momentos em que você erra, a maneira como você quer ensinar para os seus filhos a lidarem com os erros deles, porque eles vão errar, e a gente também, né? Então, assim, na hora que a gente dá piti, na hora que a gente faz uma burrada, enquanto pai, enquanto mãe, porque sim, a gente faz, e não há teoria, né? Eu sou uma devoradora de ideias, adoro, assim, eu tenho um consumo dessas coisas que eu deliro por isso, adoro mesmo, né? De paixão. Adoro consumir ideias, teorias, essas coisas e transformar elas em alguma coisa que funcione, né? Não é o fato da gente estar ali toda hora se instrumentalizando, toda hora querendo entender as coisas, que vai permitir a gente não errar, que vai fazer a gente ter garantias de acerto. Ao contrário, né? Isso muitas vezes, quando não é bem usado, traz culpa, ou isso muitas vezes, quando não é bem usado, faz uma distorção. Eu brinco que pai psicólogo e psiquiatra são os piores pais que um filho pode ter, porque eles acham que sabem tudo, ficam tentando replicar a teoria numa prática que muitas vezes exige que a gente ajuste, flexibilize. Então, eu sou psicóloga fora de casa, aqui eu sou mãe, mas de verdade eu sou uma mãe que tenta conhecer, que tenta entender, que tenta fazer o melhor possível com o que eu sei, né? Eu não olho de maneira inocente alguma coisa que está acontecendo. Assim como um arquiteto olha uma construção de um jeito em específico, eu sou uma mãe psicóloga que olha as coisas de um jeito em específico, mas não tenho como ficar analisando, como ficar interpretando os comportamentos dos meus filhos, os meus, não, né? Vou lá mergulhar, vou fazer minha terapia, vou tentar sentar e brincar com meu filho, vou chorar com eles, a gente vai se desculpar e vai errar e a gente vai ver o que a gente é capaz de fazer. Só que a gente, entendendo mais como as coisas funcionam, de novo, eu acho que a gente exerce isso com mais tranquilidade. Então, o que a gente faz quando a gente está munido de informações, de conhecimentos, que hoje, numa internet fantástica, como é essa que a gente tem, existe a rodo, né? É claro que quando a gente coloca aqui um conteúdo no Papo de Barriga, a gente está querendo colocar um conteúdo de qualidade que faça diferença na vida de vocês. A gente não está aqui para fazer blá, blá, blá. A gente está aqui para tentar fazer diferença. E, de verdade, o feedback que a gente recebe das pessoas, de várias maneiras, é emocionante, né? Outro dia, eu e a Val, a gente estava emocionada aqui, a gente faz reuniões com frequência, e a gente estava emocionada com os feedbacks, com a maneira como a gente entende que a gente pode influenciar as pessoas e a responsabilidade que isso traz, nesse sentido. Mas então, assim, a gente não faz aqui blá, 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 a gente faz coisas que a gente entende que funcionam, que são verdadeiras. Mas quando a gente sistematiza isso num modelo de curso, né, mais do que fazer disso um produto comercial, é a gente tentar fazer esse nosso conhecimento funcionar e otimizar. Vocês ganham tempo. Essa que é a proposta. Então, vocês ganharem tempo. Quando a gente organiza essas informações no modelo de curso, que se ajusta, que a gente troca, que a gente constrói, o curso ele tem ali uma base toda formada, mas os nossos cursos, a gente tem muito material que vai se construindo ao longo do curso. Isso é o Papo de Barriga. O Papo de Barriga, vocês têm 9 módulos com a essência dessas estruturas que a gente falou aqui. Mas além desses 9 módulos, a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente coloca lá, desde ideias, trocas, postagens que a gente acha bacana, quando a gente faz as lives, trazendo coisas que a gente quer comentar, tentando aprofundar, né, nesse sentido, tentando responder algumas perguntas, algumas questões que vocês trazem nesse sentido. Dentro do Papo de Barriga, a gente está com uma sessão nova no Papo de Barriga que chama Mom Lab. É um laboratório, onde a gente vai mostrar para vocês as coisas engraçadas, eficientes ou não, que a gente testou. Então, por exemplo, esse quicar na bola, é claro que a gente viu na internet. E foi bárbaro para eu funcionar com o Theo, mas só funciona para mim, ninguém quica na bola aqui em casa além de mim. E cada um desenvolveu uma outra técnica, porque tem um que consegue fazer o Theo dormir com tem um que consegue fazer o Theo dormir com sei lá o quê. Então, cada um aqui funcionou de um jeito, né? Então, é nesse sentido que a gente vai trazendo para vocês. Poxa, tem livros incríveis que vocês podem consumir a rodo. Como coloca o bebê para dormir, como é o seu bebê. Mas funciona? Funciona para você? O que parece talvez funcionar? O que parece talvez não funcionar? O que não funcionou para a gente e por quê? Porque, por outro lado, a gente faz uma análise crítica do que a gente vê por aí e a gente faz uma análise crítica da gente. Por que a gente acha que funciona com a gente ou não, né? Então é isso. Nesse sentido. E também dentro do Papo de Barriga, a gente tem um papo de comadre.
que é aquela coisa que a gente vai bater papo, e aí a gente usa muito a ideia do WhatsApp, né? Surgiu uma dúvida, deu um perrengue da gestação aos primeiros 18 meses dos pequenos, né? No momento em que você está com a gente dá um acesso de 9 meses para o curso do Papo de Barriga, então você está com a gente nesse momento, né? Manda um WhatsApp, fala assim, comadre, o que a gente faz com isso? É mais ou menos essa a ideia, né? E a gente vai tentar trabalhar junto, a gente não vai saber todas as respostas, né? Porque não é a nossa intenção. Mas vamos considerar junto. E às vezes o fato de você falar com alguém sobre isso, que te traz uma outra perspectiva, te ajuda a estar mais tranquilo. E aqui qual que é a máxima que a gente falou? Uma tranquilidade na compreensão, na ação enquanto mãe. Poxa vida, isso te traz para um outro funcionamento com seu filho. Você fala, ah, tudo bem. Eu vou aguentar ele chorando aqui, mas chorando gritado, meia hora, sem eu conseguir fazer nada. Eu já tentei pular na bola, eu já tentei virar ele de bruço, eu já tentei fazer a técnica dos 5 S's, eu já tentei pegar e fazer todos os white noises que eu conhecia do mundo, e esse bebê não fica quieto, e esse bebê não dorme, e aí? O que eu faço com isso? Né? Assim, como é que eu faço comigo com isso? Né? A ideia é mais ou menos essa. Então, bate um WhatsApp que a gente troca ideias, né? A gente é mais ou menos nesse sentido. Então é isso, gente. Então, pensem da gestação até o começo dessa vivência, principalmente desse bebê não verbalizado, né, que é tão difícil para a gente se comunicar quando alguém não fala com a gente, e o bebê é isso, nesse sentido. Pensem nesse processo como um processo que, se vocês estiverem mais instrumentalizados, isso te traz segurança. Se vocês conseguirem estar mais seguros, isso transpassa uma relação mais tranquila, que vai trazer uma comunicação não violenta, que vai trazer um vínculo com apego seguro, nesse sentido, vai trazer uma criação com apego, vai trazer uma parentalidade positiva, porque você não precisa ficar trazendo punições para o seu filho, você vai trabalhar muito com mais positividades com os seus filhos, não é verdade? Ou você vai fazer uso de estratégias de reforço, punitivo ou não punitivo, a lá super nani da vida. Ou seja, você vai eleger o que você quiser no modelo de criação que você bem entender. Seja ele o modelo que você herdou dos seus pais, seja ele o modelo que você está desenvolvendo agora no seu jeito de funcionar enquanto pai e mãe, tá bacana, tá ok. Porque você sabe quem é você, como você funciona, o que funciona para você. Você se dá o direito de testar, você se dá o direito de se aprimorar enquanto pai e enquanto mãe. Porque se tem uma coisa que a gente não para pensar, é que a gente vai entrar no nosso papel mais complexo, né? Porque ele vai exigir que a gente coloque na prática de maneira sem muito tempo para pensar. Você tem que agir, você tem que estar mais ou menos ali moldado. Você tem que estar preparado para poder fazer esse exercício de uma parentalidade bacana, de uma parentalidade consciente, de uma parentalidade ativa. Por isso que aqui no Bom Pra Cuca a gente não fala seja um pai vinculado com apego, seja um pai na parentalidade positiva, seja um pai... Não é isso. A gente fala sejam pais conscientes, sejam pais íntegros, sejam pais ativos, né? Conheçam vocês, estejam instrumentalizados para na hora que a gente precisa colocar a mão na massa, a gente conseguir fazer isso acontecer da melhor maneira que a gente é capaz de fazer naquele momento, né? Então é isso. E o papo de barriga é essa tentativa da gente trabalhar isso desde a gestação, porque a gente ganha tempo. Se a gente já parte, se a gente já começa a nossa corrida com um carro mais tunado, com um carro mais preparado, a gente tem mais chances de chegar no final dessa corrida com essa sensação de campeão, de que deu certo, de que vale a pena. Tá legal? Então é isso, gente. Se vocês curtem essas ideias, né? Divulguem, compartilhem, passem para frente. E uma informação que eu não passei aqui, minha Nossa Senhorinha, é que quem está vendo essa live, curtiu, comentou, compartilhou, fez qualquer negócio, está concorrendo a uma bolsa de 100% no Papo de Barriga. Tá legal? Então pensem nisso com a gente. Então, quem quiser, eu vou deixar esse post ativo, a ideia da bolsa de 100%, vou deixar até domingo de manhã e anuncio para vocês depois, ou domingo no final do dia, ou a gente anuncia no começo da semana que vem, quem é o ganhador da bolsa de 100%, tá legal? Então, seja comentando agora, seja comentando depois sobre isso, não deixem de colocar aqui as suas questões para a gente poder colocar vocês para concorrerem com a gente nessa bolsa. Tá legal?
Mais uma vez, obrigada por quem passou por aqui, por quem deu o oi, por quem passou dessas informações e tudo mais, que é isso que a gente agradece, né? Para isso que o Bom Pacuca tá. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, então, de novo, mesmo que a gente faça aqui uma live para apresentar para vocês um pouco dessa estrutura por trás do papo de barriga, a nossa ação Bom para Cuca é uma ação de troca, uma ação de informação, né? Até mesmo para vocês saberem como a gente pensa, para vocês saberem o que a gente entende. O Bom para Cuca, ele tem uma base em neurociências, em teorias do desenvolvimento, em psicologia positiva e psicoterapia cognitiva. É esse quadrilátero que ajuda na consolidação do Bom para Cuca. E é esse quadrilátero que está por trás do papo de barriga. Então, mais do que ser uma mãe, duas mães, eu e a Val, né, com 6 filhos no total, fazendo aqui uma ação para vocês, ensinando para vocês o que a gente acha que funciona da maternidade aos 18 meses do bebê, mais do que ser duas pessoas que coordenam aqui 2 programas, que é o Bom para Cuca Pais e Bom para Cuca Educadores, com em torno de 68 mil pessoas seguindo as 2 páginas, né? Isso é muito bacana, é muita gente que a gente é capaz de chegar, de influenciar nesse sentido, falando isso do Face, né? A gente já está com um tanto aí no Instagram e a gente tem que melhorar o nosso Insta, gente. A gente tem que aprender mais sobre o Insta para a gente funcionar mais com vocês no Insta, nesse sentido, né? Mais do que isso, da gente ter aí quase 70 mil pessoas com a gente, é que somos aí profissionais, né? Temos uma ação profissional. Então, a nossa proposta é psicoeducativa. Eu, psicóloga e neuropsicóloga, a Val, educadora e neuroeducadora. Então, é uma proposta psicoeducativa. Tudo que a gente faz aqui passa por um conhecimento técnico das áreas de neurociências, de teorias do desenvolvimento, né, de processos da psicologia positiva e da psicoterapia cognitiva, e passa por toda uma didática que a gente tenta ajustar para vocês conseguirem entender e atuar dentro desses princípios. A ideia do Bom para Cuca é isso, é fazer acontecer, é a gente partir da intenção para a ação. E a gente vai junto, tá legal? A gente vai junto nesse processo todo. Ninguém precisa estar funcionando. Se esse exercício materno é solitário, uma das coisas que a gente quer tirar um pouco no Bom para Cuca é esse isolamento, né? Que a gente vivencia tanto. Seja quando eu erro, tenho vergonha de falar que errei, né? Seja quando a gente está certo, a gente às vezes tem a sensação de estar meio sozinho nesse processo, né? Então vamos junto, que é para isso que a gente está aqui. Então comentem, compartilhem, independente de qualquer coisa. Combinado? Gente, obrigada por todo o carinho mais uma vez, pelo meu blá, 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 que eu adoro falar. E espero encontrar vocês no Bom pra Cuca Paz, no Bom pra Cuca Edu, no Insta, no Face, no YouTube. A gente vai subir no YouTube depois essa nossa live. Vai estar lá para vocês a hora que vocês quiserem ver, tá bom? Beijo carinhoso, meu e da Val e do Theo, que hoje dormiu aqui, nem vou levantar ele para ele não acordar. Tá bom? Nem precisei quicar tanto na bola, nesse sentido. E a gente vai se trocando, tá legal? Beijo grande e até mais. Vou encerrando por aqui, um de cada vez, ó. Face primeiro. Beijos. Vamos lá.